Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, pessoal? A gente parou aí porque o horário chegou, né, pessoal? Mas a gente estava estudando. O que é que a gente estudou na primeira parte aí? Qual é o tema que a gente estava estudando aí na primeira parte? O que é a fuga da realidade? Então, o que é isso, pessoal? A gente viu que essa fuga da realidade é também chamada de escapismo, né? A gente viu. E eu coloquei uma pergunta aí, porque sempre estamos buscando escapar da realidade. Por quê, pessoal? Porque a realidade aqui não está de acordo para o ser humano viver aqui. O sistema que foi posto aí não está de acordo. Então, por isso que sempre a gente estamos buscando escapar dessa realidade. Porque o sistema não foi preparado aqui. A maneira como você acha que é normal que a humanidade está vivendo não é normal. Nossa, dizer que uma coisa que as pessoas estão achando normal não é. Não é normal, tá? Por quê? Você vê pelos setores que todas as pessoas que estão nos setores aí, tá? Foi colocado que compõem a sociedade, tem problemas aí, tá? A gente que é psicólogo, é terapeuta, percebe que a maioria dessas pessoas que estão nesse setor estão com problemas psicológicos, problemas dessas coisas. E a maioria das pessoas sempre estão tendo o seu escape, a sua fuga para algum vício, alguma ilusão, alguma coisa está fazendo isso. Por causa que aqui não é preparado. Porque se fosse preparado, fosse um lugar que a gente pudesse viver, pudesse desenvolver a nossa espiritualidade e tudo mais, a gente não queria escapar dessa realidade. A gente ficava aqui, cumpria o nosso propósito, evoluía e voltava para dimensões evoluídas. Mas aqui você sabe que é o Deus desse mundo, né? A Bíblia fala que existe um Deus desse mundo aqui, né? Não é o nosso Deus, é o Deus desse mundo. Então, ele criou o sistema aí que oprime a gente que é da a gente que está querendo desenvolver a nossa espiritualidade. Oprime toda a humanidade, tá? Mas principalmente a gente que quer se desenvolver. Por quê? Ele não quer que a humanidade se desenvolva. É por isso, pessoal, tá? Respondendo a pergunta, e porque sempre estamos sempre buscando, né? Buscamos a escapar dessa realidade. Por que a gente sempre está buscando escapar dessa realidade? É uma pergunta de milhões, tá? Aí, mas vamos saber o que é essa realidade. A fuga dessa realidade é um ato da nossa consciência escapar da dificuldade do mundo real, entre aspas, né? Que aqui é o mundo de ilusão, não é o mundo real. Através das distrações, vícios, ilusões e entretenimento. Então, as pessoas buscam isso aí, fugir dessa da realidade que a sua consciência está. É uma realidade que é uma ilusão da nossa consciência, tá? Aí ele fala que a fuga da realidade é um mecanismo de defesa da nossa consciência, de passar por situações danosas ou problemas aversivos, não se desviando do problema, não resolve o caso, mas só abafa. Então, não é você se desviando da dificuldade, do problema que você enfrenta que vai resolver o caso. Vai só abafar, só é o que as pessoas fazem. Ela reclama do o sistema aí, tá levando a escravidão aí, todo mundo, mas o que? Ela não consegue mexer nesse sistema. Por quê? Não se une, as pessoas não se unem.
Então, aqueles que estão tendo vantagem nesse sistema, eles estão dominando já há séculos aí, tá? E você que não pode resolver essa situação, o que é que você faz? Você encontra o escapismo, que é a fuga da realidade. Aí ele fala como é que se manifesta essa fuga da realidade. A gente viu aqui que é uso de drogas, álcool, uso de medicamento que altera a percepção da realidade, prática esotérica, adesão à falsa religião, entrega aos prazeres sexuais descontrolados, suicídio, sonho diurnos, né, de dia, né? Projeção astral. Então, foi essas quando a pessoa está manifestando. Segundo Sigmund Freud, fugir do problema e conflito do desafio emocional pode torná-lo mais persistente e prejudiciais ao longo do tempo. Então, vai se tornar mais prejudicial ao longo do tempo. Você só vai abafando a coisa, você só vai perdurando. Mas o problema está ali, tá? Aí o que é que a gente viu na primeira parte? Ele fala que o escapismo é uma forma de fuga da realidade, né? E que pode ser para um lugar irreal, como sonho, imaginação, loucura, desvaneio, fuga para outro tempo, época, ou até mesmo a morte. Então, a pessoa busca esse escapismo, tá? Por quê? Aqui tá difícil de ela conviver, né, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Por isso a fuga da realidade pode ser definida como uma busca da consciência como uma alternativa de aliviar a dor causada pelo problema, dificuldade dessa existência. É uma alternativa que a sua consciência encontra para desviar aí, que está causando muita dor, tem muito sofrimento aqui. Então, há uma fuga aí, um escapismo aí que vai embora, você. Porque é uma defesa do seu ego, né? Para proteger a sua personalidade, né, pessoal? Porque a pessoa, quando está dormindo, ela se identifica com o corpo, tá? A pessoa se identifica com o corpo aqui, então é uma proteção dessa personalidade, tá? Por isso, encarar o problema de frente é uma tarefa difícil. Então, é difícil, pessoal. Mas exige algumas características da pessoa, como maturidade e resiliência. Então, para você chegar nessa maturidade espiritual e resiliência espiritual, você precisa trabalhar espiritual. Despertar consciência, começar a entender o jogo, começar a entender como é que as coisas estão acontecendo. Você precisa entender isso. Porque se você ficar dormindo, você vai procurar um escapismo aí. Vai procurar uma fuga dessa realidade. Inconscientemente, né? Aí ele fala, nem todos possuem essa força necessária para lidar com o obstáculo. Então, nem todo mundo tem, que surge e acaba desviando a atenção deles. Então, a pessoa quando não tem essa força, a maturidade espiritual, a resiliência espiritual, ela não tem força, ela não trabalha a espiritualidade. Então, ela foge para alguma coisa. O cara, usa aqui, isso aqui é bom. Aí dá lá um psicotrópico, uma droga, ou então vamos beber aqui, vamos beber para esquecer. É isso. É isso que está acontecendo com as pessoas, pessoal. É uma verdade que está na nossa estampada cara. Está acontecendo e o que é que a gente faz? Fica olhando aí essa situação. Está acontecendo. As pessoas inconscientes aí e a parada acontecendo aí, tá? E o rolo compressor tá vindo aí, tá? Aí ele fala, essa mudança de foco pode levar ao esquecimento momentâneo. Então,
essa mudança de foco, você vai buscar algum prazer aí, vai aliviar momentaneamente, você vai esquecer do problema momentaneamente, mas o que é que acontece? Ele dos problemas, mas não há solução deles, não há solução desses problemas, da dificuldade da vida. Não há. Você vai votar porque você está inserido no sistema. E o sistema foi preparado para oprimir você mesmo. É uma opressão, tá? E vocês querendo achar, as pessoas que estão dormindo aí, querendo achar que isso aqui é o normal da gente viver. Mas não é normal. Então, por isso que a Matrix eles faz com que você pense que isso aqui é o normal de se viver, uma pessoa viver. Eles colocam isso na sua mente, tá? Eu sinto muito, tá? Porque para você não ir de encontro ao sistema, você ficar a favor do sistema, trabalhar até para o sistema, você não ir de encontro. Então ele faz isso, coloca na sua mente isso, tá? Pessoas que estão dirigindo o sistema, tem benefício aí, vai colocar na sua cabeça que o sistema é assim mesmo, tá tudo certo, a vida é assim mesmo, tá? E aí vocês acreditam, é isso mesmo, a vida é assim. Toma aqui esse remédio, toma lá uma cachaça aí, qualquer coisa vai melhorar. É assim, pessoal, tá? Aí ele fala, a ansiedade e a fuga da realidade, né? Andam junto. Por quê? Porque é difícil lidar com o imprevisível. Então, a gente está aqui numa imprevisibilidade, tá, pessoal? E a pessoa que tem ansiedade, o que é que ela tem? Ele fala, a pessoa tem uma necessidade de controlar a situação, pode levar facilmente à ansiedade, também conhecida como excesso de futuro. Então, pessoas que estão querendo controlar, não, nossa, eu conheço muita gente assim que quer controlar aqui, até pessoas evangélicas, tá? Você não controla aqui, pessoal. A própria Bíblia fala para você entregar na mão de Deus. Mas alguns evangelhos não entregam na mão de Deus, tá? Ele quer ficar com controle. Ele está querendo jogar o jogo aqui. E ele não sabe jogar o jogo. O que é que acontece? Ele começa a cair nesse escapismo, nessa fuga da realidade. É isso. Muitos evangélicos. Então, cria até aquela religião. Ele entra como fanatismo ali. Tá? Muitos aí tá assim, tá? E uma pessoa dessa, tá? Ouvindo o meu vídeo, é capaz até dessa pessoa me atacar, tá, pessoal? Pelo fanatismo dela, por eu falar coisa que até contra o princípio que ela acredita, tá? Ela pode vir me atacar aqui. Não tem o que fazer, tá, pessoal? Porque essa pessoa criou a ilusão dela que aquela igreja é a única verdade, ela defende de unha e dente, tá? Então você começa a provar, como eu mostro aqui nos meus vídeos, eu começo a provar na Bíblia, ela começa a ler isso, mostrar para ela que o pensamento dela está errado, então ela pode vir atacar, me atacar. É incrível, pessoal. Mas tem pessoas, e essas pessoas estão nessa fuga aí, tá? Aí ele fala, com excesso de futuro. Então essa pessoa está com ansiedade porque ela está pensando em algo do futuro, tá? Quando ela vai para o passado, ela cai na depressão, né? Aí o que mais? Por isso, para refrear essa desagradável sensação, a pessoa recorre comumente ao consumo de droga, álcool, abuso de alimentação. Então, eu caí, na hora que eu estava aí dormindo, eu corria para a minha fuga, era para o alimento, tá, pessoal? O qual levou hoje eu ter diabetes, a diabetes, né? Você conhece? E a hipertensão.
o qual agora eu preciso tomar aí as drogas, os psicotrópicos, para combater essa disfunção no meu organismo. É isso, pessoal. Não tem o que fazer agora. Eu estraguei meu corpo, tá? É isso aí. Não tem o que fazer. Eu estava sendo levado por essa fuga, tá? Tava fugindo da realidade, eu caía na alimentação, então causou isso. Pior, ainda bem que não foi uma coisa que eu entrei em drogas, né? Outros vícios bem difícil, poderia até hoje eu estar com problemas aí de saúde. Mas eu tô com esse problema, mas é controlável, né? Agora só que eu tenho que tomar os medicamentos, né? Regularmente. Então, estão me intoxicando com remédio para combater uma situação que muito tempo atrás eu entrei aí por causa que eu estava escapando aí, fugindo disso. Aí ele fala, entre outros, mecanismo compensatório, porque é um mecanismo de defesa compensatório que a gente usa. Mas também esse processo está atento à realização de atividades que não são nocivas. Então, atividade que a gente está fazendo no dia a dia, né? Mas que é praticada em excesso. Então, tudo que sai do equilíbrio está no excesso, aí existe uma fuga aí, tá? Tem que ficar atento, tá, pessoal? Aí o que mais? Segunda parte, pessoal. Ele fala, nesse mundo ninguém tem uma vida perfeita. Ninguém, tá? Porque aqui, pessoal, tudo aqui é preparado para a gente sair da nossa perfeição. É por isso que a gente tenta ser perfeito aqui, não consegue, tá? Aqui a realidade é preparada para a gente não ser perfeito. Embora a realidade possa oferecer momentos incríveis, né? A rotina de uma pessoa comum, em boa parte desgastante, entediante e frustrante. A boa parte da vida, às vezes a gente tem um momento assim, na nossa alegre, né? Tem um momento mais suave, mas a boa parte da nossa vida, a gente está sempre ali reclamando, desgastante, entediante, está frustrante. Não é fácil, né, pessoal? Mas é isso, a gente tem que entender o jogo, tá? Porque você entendendo, você tem compreensão melhor. Aí ele fala, essa sensação se agrava quando o indivíduo coloca a própria vida em contraste com a vida de famosos. Então, famosos, né? Que aparecem aí dizendo que tem uma vida perfeita, né? Que fazem a edição da própria realidade para que tudo pareça um conto de fada. Então, é o que acontece aí. Eu agora, e a pessoa quer se tornar famosa. Tem aqui também no YouTube também. Eu quero muitas pessoas like, aí eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter uma vida melhor. Então, isso é um conto de fada. Você está entrando em uma ilusão. Porque não existe perfeito aqui, pessoal. Talvez até você vai até criar mais problema. É até agora que eu tô vendo aqui, tá? Tá aparecendo mais pessoas no meu canal. Eu acho que vai trazer mais problema para mim. Era bom quando tinha umas 2, 5 pessoas aí. Eu não tinha problema, eu gravava o vídeo, tá? Mas agora eu vou ter mais problema, porque vai ter mais gente ouvindo, vai vir mais gente. Quando chegar bastante visualização. Aí os outros vão ficar com ciúme, os pastores vão ficar olhando aí, pode querer me atacar. Então vai surgir mais problema, pessoal. Não adianta, tá? Não adianta. Então, você querer ser famoso, igual os famosos, é uma realidade falsa ali. Eles têm problema também. Você vê que muitos colocavam aquela cara de sorriso, mas muitos depois viram aí, caíram na depressão aí, uns até tiraram vida e tudo aí, tá? Muitos artistas aí aconteceu isso. Porque queria mostrar uma coisa que não é, tá? Um conto de fada, né?
Aí ele fala, por isso não é raro que as pessoas busquem maneira de escapar do real. Então, por isso que não é fácil. Busca para escapar, né? Aí ele fala, todos temos um desenvolvimento da personalidade humana. Surge o mecanismo de defesa do ego, que serve exatamente para manter o indivíduo na esfera do ideal, afastá-lo de tudo que possa provocar dor e sofrimento ao mesmo. Tudo que possa abalar a visão subjetiva que o mesmo possui do mundo e de si. Então, é isso que acontece. A fuga da realidade é isso, tá? Então, a gente tem um mecanismo de defesa do ego, então da nossa personalidade. Todo ser humano tem. E o qual vocês fazem essa fuga para proteger esse ego aqui, tá? Do sofrimento e não abalar aquela visão, né? Que você possui do mundo e de si mesmo, desse ego que você tem. Por isso que até o despertar é um abalo para a consciência, sabia? Por isso que muita gente não gosta do despertar, tá, pessoal? É problema, tá? Aí, aí ele fala, o intuito é a proteção. Então, o intuito disso é proteger esse ego aí, essa nossa personalidade, esse homem do desejo. Mas muitas vezes esse mecanismo de defesa as torna prejudicial, pois ao evitar a exposição ao problema, o desvio e a dificuldade afasta da realidade e não se consegue envolver, conquistar, avançar e amadurecer. Então, afeta o problema dele, que é de ele amadurecer espiritualmente, crescer como espiritualmente, se tornar uma pessoa. Ele não evolui quando ele não encara o problema. Essa é a situação, tá? Um dos mecanismos de defesa mais observado, né, é a negação. Então, pessoas que negam tudo, tá? A pessoa nega a realidade exterior, substituindo pela imaginação. Então, ela entra na imaginação e nega tudo isso aqui. Não pode, pessoal. Se a gente está vivendo isso aqui, eu sei que isso aqui tá ruim, tá? Eu sei disso, tá? Mas a gente não pode, então, a gente buscar força, o equilíbrio de Deus, olhar as coisas, a realidade, mas não se envolver muito, porque isso aqui também é uma ilusão. A gente entender que a gente está passando aqui e fazer a nossa parte e depois que a gente vai embora. Quem é? A nossa consciência. Mas as pessoas que estão dormindo, elas estão envolvidas totalmente de cabeça no ego, totalmente nessa realidade. Então ela acredita que isso é totalmente real. Aí cai de cabeça. Um desperto, ele percebe, ele sabe que existe essa realidade, a realidade espiritual. Então ele sabe lidar nas duas realidades, sem perder o equilíbrio dele da consciência. Pode estar acontecendo o que for aqui nessa realidade. Tá? É isso que é o desperto nessa realidade, tá, pessoal? Aí a pergunta é, pessoal, a Bíblia fala sobre essa fuga da realidade. Como é que a Bíblia nos ensina como é que a gente encarar essa realidade? Fugir? A gente um dia vai escapar daqui, porque Deus vai tirar na hora que tiver a situação bastante difícil. Mas o que é que Deus fala para a gente fazer aqui nessa realidade? Vamos ler. Provérbio 24, versículo 12. Vamos ler aqui, pessoal. Não fuja da responsabilidade dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Deus conhece seu pensamento, ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada um a recompensa merecida pelos seus atos. Então, não fuja
da responsabilidade. Não fuja da responsabilidade de você trabalhar a sua responsabilidade, né? Começar a colocar psicotópico, coisas, dizer, ah, não, eu não sabia disso, eu não sabia. Não fuja, tá? Enquanto a gente está aqui, é nossa responsabilidade, a gente tem que assumir, tem que fazer as coisas certas, tá? Com equilíbrio, pedir ajuda a Deus para fazer o certo e a gente conseguir vencer essa realidade, que não é fácil, tá, pessoal? Porque ele disse, dizendo, não sabia o que estava acontecendo. Então, você estava louco, não sabia. Deus conhece seu pensamento. Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração. E dará a cada um recompensa merecida pelos seus atos. Então, pelo ato que você está fazendo aqui. Ah, todo mundo faz aí, ah, não sei o quê. Não é porque todo mundo faz, você vai fazer. É assim, é? Tá, pessoal? Então, não é assim. Então, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que possa suportar. Então, Ele quer que você suporte as coisas aqui dessa realidade, pessoal. A gente não pode fugir da realidade. A gente tem que encarar a realidade e pedir ajuda a Deus, que Ele vai dar o escape a gente, para que a gente possa suportar. Então, suportar por quê? Porque a gente está aqui ainda. Porque se Ele quisesse que a gente... Ele tirava a gente. Mas a gente está aqui para enfrentar a situação e mostrar que aquilo vai fazer também que a gente cresça espiritualmente. Tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Lucas 21, versículo 36. Esteja sempre atento e ore para que você possa escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, o que é esse estar de pé diante do Filho do Homem? É você estar na frequência da espiritualidade. Você não está caído. Porque mesmo que a dificuldade venha, você possa escapar se você estiver de pé. Aqueles que vão escapar da situação difícil que vai vir para o mundo é aqueles que estão de pé, não caído. Aqueles que estão dormindo, não está de pé diante do Filho. Vai ficar nessa situação aí, tá, pessoal? E a situação aqui pode esquentar bastante, tá? Nessa realidade. Já tá ruim, pode piorar, tá? Então, por isso a nossa segurança, a nossa aonde a gente tem que colocar a nossa fé, é em Cristo, é no Filho do Homem, tá? É nesse Filho do Homem que a gente tem que colocar, a gente tem que ficar de pé diante dele, que é a gente estar na frequência de Cristo. Aí a gente está de pé. Se não, vocês caem e vai ficar aí. Então, você vai buscar algum vício aí para poder estar vivendo aqui. É isso, pessoal. Tá? Ao que mais? 2 Samuel, olha aí meu xará. Meu xará, 2 Samuel 22, 36. Tu me dás o teu escudo e livramento. A tua ajuda me faz forte. Então, Deus nos dá escudo e livramento, pessoal. Nessa situação aqui que a gente está vendo. E a tua ajuda me faz forte. Então, a ajuda que vem de Deus, a força dessa espiritualidade, dessa conexão, é que nos dá força para a gente suportar essa situação. Porque, meu amigo, você suportar sem
o trabalho da espiritualidade, essa realidade, não vai, tá? Você vai escapar por algum vício aí, por alguma coisa aí, você vai fazer uma fuga aí da realidade para alguma coisa aí, tá? Porque sem a conexão com a espírito, com Deus, você não suporta aqui. Porque aqui um sistema é preparado para a gente não suportar mesmo. Aqueles que estão resistindo é aquele que tem a conexão com Deus, com a espiritualidade. Os outros estão tudo caindo aí, caindo nos seus vícios, caindo aí em várias coisas. Tá? Eu sinto muito, tá? Aí, o que mais? Mateus 6, versículo 13. Eu não deixei, não vos deixeis cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, na própria oração do Pai Nosso, né? Ele fala para ele pedindo a Deus, né? Para não deixar cair na tentação, a gente se desviar da espiritualidade, cair em uma fuga dessa. Mas livre-me do mal. Sempre vai ter que livrar, porque teu é o reino, né? O poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal, tá? É isso que a gente tem que fazer. Pedir a Deus para que vá nos livrando do mal enquanto a gente está nessa realidade. Porque essa realidade é surtada, tá, pessoal? É surtada. Tá, um monte de gente é surtado, tá? Tudo aí, às vezes com espírito no lombo, no couro aí, tá? Pode ser até gente da sua família. Então, essa realidade, então tem que pedir para livrar de mal, pessoal. Livrar dessa situação. Eu sinto muito, tá? Aí o que mais? Lucas 22, 40. Chegando ao lugar, lhe disse, ore para que vocês não caiam em tentação. Então, os discípulos, né? Foi 3 discípulos lá, mas foi João, Pedro e... Eu me esqueci o nome do outro. Subiram para orar com Cristo, né? Que Cristo sabia que ele ia ser crucificado e tal. Então, chegou no lugar e disse, olha, vamos orar aqui para você não cair em tentação. Mas Cristo se afastou, assim, começou a orar, a meditar, né? No canto dele e os discípulos tudo dormindo. Caiu na tentação. Então, se você ficar dormindo, você vai cair na tentação aí dessa matrix aqui. Não pode ficar dormindo, você tem que despertar. Você tem que estar orando, você tem que estar vigiando. Então, se dormir espiritualmente é isso. Não pode ficar dormindo aqui, pessoal. Aqui não é brincadeira. Por mais que tenha um passatempo, a distração que a Matrix está fazendo aí para vocês se distrair, aqui não é brincadeira, a gente está numa batalha. Você não cai aí na tentação e vai dormir aí na Matrix, pensando que está tudo bem. Quando você vai ver, a parada vai acontecer com você. E é isso que ele quer, é isso que a Matrix quer deixar todo mundo aí dormindo, colocando tentações aí para vocês dormirem aí na Matrix. Coloca mais tentação para ele. Então, coloca várias coisas aí e vocês, isso aí, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo legal. Quando vê, já viu, né, pessoal? O que mais, pessoal? Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu ao que o ama. Então, bem-aventurado é aquele homem que persevera na provação. Ele está passando ali a dificuldade, mas ele está perseverando com a ajuda de Deus, porque ele vai ser aprovado por Deus e vai receber a coroa da vida, a vida eterna, né? Que o Senhor prometeu ao que o ama. Tá? Então, você vai ser recompensado, pessoal.
todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação de manter a frequência elevada vai ser recompensado. Porque não é fácil, tá, pessoal? A gente manter aqui uma frequência elevada, manter bem aqui, não é fácil, porque a gente é tentado aí, muita gente surtada, tá? E o pior que, às vezes, até essas pessoas é gente da nossa própria família, pessoal. Surtada, sabe? Não tá entendendo o jogo. Nossa, pessoal, então a gente tem que ficar suportando essas pessoas. Não é fácil, pessoal. Mas você vai ser recompensado, tá? O que mais, pessoal? Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Quem obedece os mandamentos de Deus e permanece fiel a Jesus. Então, a gente tem que perseverar nisso, pessoal. Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade que a gente tem que apoiar. A nossa consciência está perseverando, a perseveração do santo, daquele que é separado, né? Daquele que é chamado. Então, se você for chamado, separado dessa matrix, tanto religiosa como da matrix, você tem que obedecer o mandamento de Deus, né? E permanecer fiel a Jesus. Aí você vai perseverar, você vai vencer, você vai receber a coroa da vida. Tá certo, pessoal? O que mais? Romanos 12, versículo 12. Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Então, se alegre, pessoal, na esperança que é Cristo, né? Ele manda a gente se alegrar na esperança que é Cristo. Seja paciente na tribulação. Então, tribulação é coisas que estão tribuladas na nossa vida, tá? Nessa realidade. Persevere na oração. Então, vamos orar, meditar, vamos fazer com que a nossa frequência aumente, tá? Porque a oração faz com que a nossa frequência aumente, para que a gente não caia, não esmoreça no caminho, não desvie para algum vício, para alguma coisa, tá? A gente permaneça equilibrado, permaneça uma pessoa fazendo bem. Tá todo mundo aí fazendo aí, moço, tá todo mundo surtado. Todo mundo, você tá no mundo, mas você não faz parte do mundo, tá? Você já foi separado, você é santo, porque santo significa separado para Deus. Então, você foi separado para Deus. Para obedecer quem? O mandamento de Deus e permanecer fiel a Jesus. Foi isso que você foi separado, tá? Então, temos que nos alegrar na esperança que é Cristo, tá? E aí perseverar na oração, ser paciente na tribulação, tá? Paciência vai melhorar aí, tá? E a gente vai levando a nossa vida, tá, pessoal? Tá tudo no controle. Deus sabe o momento, tudo que a gente vai escapar daqui, tá, pessoal? Não se preocupe, a sua preocupação é manter no equilíbrio, é manter no caminho do equilíbrio, no caminho de Cristo, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Colossenses 1, versículo 11. Sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança e paciência com alegria. Então, por que a gente está sendo revertido, fortalecido com todo o poder de Deus? De acordo com a força da glória de Deus. Por quê? Para quê, pessoal? Ele disse, para que tenha toda a perseverança. Então, por isso que se você está em conexão com Deus, você vai receber esse todo o poder, você vai ser fortalecido para você perseverar no equilíbrio. Não fazer uma fuga, um desvio de fuga. A maioria das pessoas estão fazendo desvio de fuga, por quê? Porque ela não está tendo força que está vindo de Deus, ela está desconectada.
Até pessoas que estão em grupo religioso. Essa é a prova, tá? Por isso que na hora da pandemia foi a prova de mostrar para ver aqueles que estavam verdadeiramente conectados a Cristo e aqueles que não estavam. E pode vir outra aprovação aí que pode fazer com que você caia na sua fé. Tá? Então, se você está conectado, foi chamado, está conectado, você vai receber todo o poder de Deus de acordo com a força da glória, para que tenha toda a perseverança e paciência com alegria. A parada tá dura, mas você tá com alegria, tá com paciência, tá, pessoal? Então, é a resiliência, né? E a maturidade de você, que você pegou trabalhando a sua espiritualidade. Aí vai vir essa força. Vem de Deus, pessoal. Ele é que nos ajuda a caminhar aqui nessa realidade surtada, tá? Porque a maneira que tá para a gente viver aqui não é a maneira correta. Totalmente foi colocado totalmente avesso para que a gente não conseguisse trabalhar a nossa espiritualidade. Foi proposital, tá? Pelo o Deus desse século criou essa matriz já propositalmente para a gente não conseguir se espiritualizar. É isso, tá? E aí, o que é que a gente faz? Mas a gente está aqui, pessoal. O que é que a gente faz? É buscar esse trabalho com perseverança, buscar com força. É por isso que a gente tem que fazer com força. Foi por isso que Cristo falou para os discípulos: o reino de Deus é tomado à força. Então você tem que usar uma força totalmente, tomar para que você consiga entrar no reino de Deus. Tá? O que mais, pessoal? 2 Coríntios 4, versículo 17. Pois a nossa dificuldades são pequenas e passageiras em comparação com a imensa e eterna glória que ela nos produz. Então, Paulo fala aqui em 2 Coríntios, né, 4:17, ele fala que pois a nossa dificuldade aqui, né, são pequenas, comparada, e elas são pequenas e passageiras. Vai passar, pessoal, em comparação com a imensa e eterna glória que a gente vai estar, que ela nos produz, tá? Então, isso aqui é pequeno, é fichinha para aqueles que têm essa visão, mas para aqueles que estão aí presos, é um problema muito grande, então ele se desvia aí para fuga da realidade, desvia para algum vício, alguma coisa aí, tá? Porque não é fácil viver aqui, tá, pessoal? Viver com a cara limpa aqui nessa realidade é difícil. Foi por isso que eu tava vendo até o cara assim, poxa, irmão Samuel, eu não consigo viver de cara limpa aqui não, porque é muito problema. Eu digo, é mesmo, rapaz? Eu digo, rapaz, busca ajuda de Deus, rapaz, busca ajuda da espiritualidade. Nossa, irmão Samuel, eu não consigo, tá? Então, o cara já tá viciado, tá? Aí na bebida, né? Tá viciado nessas coisas. E é isso que a Matrix quer que vocês façam essa fuga para um monte de vício, para você ficar aí preso aí nesse mundo aqui. Você vai ficar preso na roda de samsara, sua consciência. Você não consiga evoluir e não passe para realidades superiores. Fique aqui, nessa dimensão, perca o corpo, aí perde o corpo, aí vai lá no mundo espiritual, depois volta de novo, né? E aí volta, aí fica aí, ele quer isso. E já há muito tempo ele está dominando essa situação, assim. Já há muito tempo. Porque as pessoas não conseguem evoluir. Vem para cá, não consegue, cai no mesmo pecado, cai na mesma situação. E aí continua o processo. Tá? É isso que ele quer, prender a pessoa. Aí o que mais, pessoal? É Filipenses
4, versículo 6. Não ande ansioso, aí ó, pus ansioso, por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seu pedido a Deus. Então, se você é ansioso aí, tá? Não ande ansioso, tá? Você tem que passar o controle. Confia, pessoal. Tem pessoas até na igreja que fala esse versículo aqui, tem ansiedade, pessoal. Ele não entende como é que trabalha para ele sair dessa frequência. Eles não sabem, tá? Eles oram, tá? Até a oração é boa para aumentar a frequência, mas ele não sabe como fazer isso aqui. A consciência da pessoa, através da verdadeira conexão, ele não sabe. Por isso que tem pessoas no próprio lugar lá que eles dizem que é a igreja, com problemas psicológicos, problemas de ansiedade e tudo. Eu conheço aí várias pessoas aí, pessoal. Eu sinto muito, tá? Por causa disso, porque não está compreendendo o jogo. Você tem que passar o controle, né? Porque a ansiedade, você viu que ele disse que a pessoa gosta de ficar no controle. Então, você passa o controle para Deus, pessoal. Para o Espírito de Deus guiar você. Ele diz que o Espírito Santo está guiando ele, mas não está guiando coisa nenhuma. É só conversa. Na hora da realidade, a parada engrossa o caldo, tá? Engrossa o caldo. Então, o que é que ele fala? Você não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente o seu pedido. Então, você tem que entrar na oração, na súplica e na ação de graça. Então, ser agradecido. Agradecer. Nossa, irmão, a situação tá difícil, a gente tem que agradecer. Eu mesmo aqui no meu vídeo, eu agradeço, pessoal. Não tinha um pé de pessoa aqui, só tinha 2 pessoas no meu vídeo. Eu tava até bem, tá? Porque parece que quando vai aumentar o meu problema. E eu sei disso, tá? Mas não tinha ninguém. Eu agradecia pelas pessoas. Obrigado, Deus. Obrigado. Olha aí quantas agora se inscreveram de uma hora para outra, se inscreveram aí. Eu estou agradecendo, então. Seja agradecido. Eu estou agradecendo a Deus. Tem que entrar nessa ação de graça. E aí apresente seus pedidos. Ó, Deus, é isso aí. Dificuldade, ele está vendo. Ele vai suprindo as suas necessidades. Tá? Ah, o que mais, pessoal? João 16, 33. Vamos ver aqui o que é que Cristo fala, porque Cristo fala é importante e a gente precisa entender isso, tá? Aí ele disse, eu disse essas coisas, então Cristo falando por isso, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, a gente só vai ter paz em conexão com Cristo. Neste mundo, vocês terão aflições. Então, Cristo disse, nesse mundo vocês vão ter regalia, vai ter uma alegria maravilhosa. Né? Nele, na frequência com Cristo, a gente vai ter paz. Mas o mundo vai estar aí pipocando, pessoal. Tá? Contudo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você estiver na minha frequência, se estiver trabalhando na espiritualidade, obedecendo o que eu tenho falado, estando ali, né? Eu venci o mundo, você vai vencer também. Então, a nossa conexão tem que ser com Cristo, tá, pessoal? Para ele nos ajudar nessa dificuldade desse mundo. Porque ele passou aqui, ele viu a dificuldade que é. Mas, porque ele estava desperto, né? Ele não estava inconsciente como a maioria, ele despertou, ele já veio com a frequência desperta, então, ele, como é que se diz? Ele venceu esse mundo. E a gente vai vencer, tá, pessoal?
em nome de Jesus, né? A gente vai vencer mesmo com a dificuldade, tá? A gente não pode ter essa fuga da realidade, tá? Porque quando a gente tá tendo essa fuga da realidade, é por quê? É porque a gente não está encontrando força para suportar as coisas dessa realidade. Você não está entendendo o jogo, então aí você, ó, escapa para alguma coisa, algum vício, alguma coisa aí, tá? Foi o que aconteceu comigo, né? Que eu já disse aqui no primeiro bloco, que o meu escape foi para o alimento. Porque comer é gostoso, né, pessoal? Comer é gostoso, tá? Então, o meu escape foi para. E tem muitas pessoas aí fazendo esse escape para isso, pessoal. Eu sinto muito, tá? Mas tem que cuidar disso, tem que cuidar do equilíbrio, porque senão você vai ficar com problema de saúde, né? No seu metabolismo, como eu tô. Que eu fiquei diabetes e hipertenso, tá? Espero que isso não aconteça com você, tá, pessoal? Mas graças a Deus está tudo certo, tá? Agora eu despertei, agora eu tenho que buscar o equilíbrio de tudo, das nossas dificuldades, de tudo aqui a gente está trabalhando, né, pessoal? Aqui na nossa espiritualidade, a gente está estudando aqui várias coisas, tá? Estamos crescendo, estamos observando tudo que está acontecendo nesse mundo, nessa realidade, né? E pedindo força a Deus através dessa conexão com Cristo, com a espiritualidade, né? A gente está pedindo força, nos ajuda aí. Porque, e graças a Deus, tá? Pessoas que estão no meu canal estavam aí fraca, e agora estão força, ela consegue enfrentar os problemas do dia a dia dela com mais força, com mais leveza, com resiliência, tá? Ela agora entende o jogo por causa aqui das informações que eu trouxe no meu canal. Essa foi a intenção de eu abrir meu canal. E não abrir meu canal, não estando ligado a nenhum grupo religioso, para que a visão da espiritualidade não fosse manchada. Porque tem uns aí falando de espiritualidade que está manchada a visão da espiritualidade dele que ele está passando. Está passando uma espiritualidade como uma religião. E não é. Aqui, por isso que eu passo uma espiritualidade livre. É isso que Cristo queria levar as pessoas à liberdade de ser livre, libertá-la dos pecados, dos dogmas, da matrix religiosa, de tudo, tá? Ela ser uma consciência livre, tá, pessoal? E eu espero, tá, que eu tenha ajudado aí, eu acho que tenho ajudado muitas pessoas estão se inscrevendo, eu acho que vai trazer alguns problemas para mim aí, tá? Pode trazer alguns benefícios? Pode, tá? Porque se muitas pessoas dessas que se inscreveu, começar a contribuir aí no meu Pix aí, vai me ajudar bastante nessa jornada aqui. Mas pode trazer problemas também, tá, pessoal? Porque aonde cresce, né? Pessoas querem derrubar você, tá, pessoal? É assim nessa realidade aqui, tá? Não tem como fugir disso, tá, pessoal? Mas é isso, eu me coloquei para o trabalho da espiritualidade, me coloquei a minha cara aqui para fazer o trabalho. É isso, não tem como fugir. O meu canal pode crescer aí bastante, tá? E vai ter problemas, vai vir também, mas vai vir a solução também, tá? Porque se muitas pessoas pode contribuir aí, né? Até tem pessoas aí como fazer para para contribuir no meu canal. Aí, pessoal, eu coloco o Pix aí, tá? Não, aqui não tem promessa de nada, é só você contribuir aí com o que você sentiu no coração. É assim, tá? É assim que eu trabalho, não é como os outros aí, tá? Eu entendo aí vocês como vieram da religião, mas eu tô trabalhando diferente, tá? Tenho dificuldade? Tenho. Mas o que não tem, pessoal? Tá? Mas é isso.
Eu vou. Todas as pessoas que estão no meu canal vão contribuir? Nem todas, tá, pessoal? É isso. E eu entendo, tá? Graças a Deus. Por isso, graças a Deus, porque ela tá tirando o tempo e assistindo aqui meu vídeo. Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Pela audiência, pela aqueles que se inscreveram aí no meu canal. Agradecer a Deus a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!